porque assim, tem dois fatos aqui, né? O primeiro foi a questão do título de cidadão ribeirão-pretano para o Bolsonaro. Para se fazer isso, você precisa da assinatura de um X número de vereadores. Não é só qualquer vereador sozinho que pode pedir o título de cidadão. E o título de cidadão do Bolsonaro conta com 12 assinaturas. Ou seja, já mais da metade da Câmara já assinou para que o Bolsonaro... Fala pra gente quem são, por favor. Ó, é Isaac Antunes, o Franco Ferro, o Matheus Moreno, o Jean Coraúci, o Brando Veiga, o Maurício Gasparini, o Maurício Vilabranches, o Paulo Modas, o Maurício Gasparini, o Eliseu Rocha, o Igor Oliveira, o Renato Zuccolotto e o André Trindade. Esses aí assinaram o pedido de título para o Bolsonaro. E o pedido de como é a cassação, não sei se o pessoal lembra, porque essa legislatura já teve pelo menos uns 3 já. E aí o primeiro, que era o contra Duda, eles não seguiram o rito e não fizeram isso que fizeram nessa, que é levar para o plenário para ver se aceita ou não o pedido. E o plenário, o que aconteceu dessa vez? Como era um vereador que estava propondo, ele não vota, o presidente não vota. E a Perla não votou. Se eu não me engano, ela poderia ter votado, mas ela não votou. Mas mesmo assim, foram 9 a favor e 7 contras, sendo que tinham 2 vereadores que estavam ausentes. E um vereador se absteve. Então, ó, quem foi contra é a Duda, o Lincoln, o França, o Papa, o Bertinho Scandiúzio, o Ramon Faustino e o Zerbinato votaram contra. O André Trindade se absteve, Matheus Moreno e Paulo Modas não estavam na votação, e o resto, tirando o presidente, que é o Franco, e o Isaac Antunes, votou a favor. Então, Maraca, Rodini, Eliseu, Igor Oliveira, Brando Veiga, o Jean Coraúci, o Maurício Vilabranches, o Maurício Gasparini e o Renato Zuccolotto votaram a favor. Então foram 9 a favor, 7 contrários, uma abstenção. Ribeirão Preto é uma cidade peculiar. Você sabe que aqui, no centro da cidade de Ribeirão Preto, lá na Praça Carlos Gomes, tinha um Teatro Carlos Gomes, que foi demolido nos anos 40, na metade dos anos 40. A última coisa que funcionou dentro do Teatro Carlos Gomes não foi nada artístico, foi o escritório do Partido Integralista, onde inclusive o Plínio Salgado veio algumas vezes dar expediente, lá dentro do Teatro Carlos Gomes, na Praça Carlos Gomes, centro de Ribeirão Preto. Depois, nos anos 60, Rodrigo e João, o Plínio Salgado voltou a Ribeirão Preto, sabe para quê? Para receber na Câmara de Vereadores o título de cidadão ribeirão-pretano. Então, nos anos 60... Ribeirão Preto já deu um título de cidadão ribeirão-pretano ao líder fascista de então, que era o Plínio Salgado. Agora, Ribeirão Preto quer dar um título de cidadão ribeirão-pretano ao líder fascista atual, que é Jair Bolsonaro. E isso vem pelas mãos do vereador Isaac Antunes. Ele é o líder do governo Nogueira. Então, o presidente do PL em Ribeirão Preto, o vereador bolsonarista Isaac Antunes, é o líder, né? É o líder do prefeito da Câmara de Vereadores. É o cara que tem poder nos baixos. Todo mundo fala isso. Se você conversar com qualquer pessoa na Câmara, vai dizer, o cara que tem poder aqui é o Isaac Antunes. Mas nos últimos momentos para cá, eu tenho acompanhado o Isaac Antunes nas redes sociais e ele tem se movimentado como pré-candidato. Então, ele tem tentado surgir como o candidato do Bolsonaro em Ribeirão Preto, o pupilo do Bolsonaro. E aí tem tentado construir palanque. O palanque mais importante que ele queria construir era exatamente esse pedido de título de cidadania ao Bolsonaro. E, de repente, cai no colo dele uma oportunidade que, na frase infeliz da Perla, que não é motivo para cassação, simplesmente por um pedido de desculpa, e ela, com a dignidade dela e com o histórico de luta que ela tem pelos direitos humanos, pediu desculpa, porque quem pede desculpa tem dignidade para isso, então ela fez, acabou o assunto, mas... infelizmente, deu a oportunidade de palanque político para o oportunismo hipócrita do bolsonarista Isaac Antunes, que quer subir em cima das costas da Perla Miller e transformá-la em palanque político para fazer o debate aí, né? E colocar esse antagonismo PT e PL, ou o lulismo e bolsonarismo aqui na cidade de Ribeirão Preto. Desejar a morte de alguém é inadmissível. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta à frente de um país tão grande e maravilhoso. O vereador Isaac Antunes não merece ser tratado com seriedade. Vê? O Isaac Antunes é um criminoso eleitoral, confesso. É um criminoso. Nem esse mandato e nem o mandato anterior esse sujeito deveria ter exercido.
Porque deveria, embora tivesse sido perdoado processualmente pela Justiça Eleitoral, porque confessou o crime, né, de compra de voto, de associação criminosa, a Câmara Municipal, se tivesse zelo pela ética e pelo decoro, teria cassado o mandato desse rapazinho. Porque, na verdade, esse rapazinho cometeu crime eleitoral para ser eleito. Portanto, não merece botar a bunda na cadeira que ele senta. O mandato do Isaac é um mandato apodrecido, que eu me solidarizo com a vereadora Pérola. Mas eu quero dizer para a Pérola, levante esta cabeça porque estamos numa revolução. Você não errou em querer dizer que deseja, o seu desejo é que Bolsonaro sequer tivesse nascido. Eu também desejo que Hitler sequer tivesse nascido, que Mussolini também não tivesse nascido. Todos nós desejamos que o mal não tivesse nascido, e a melhor forma de combater o mal é o desejo de que ele não existisse. E quando estamos numa revolução, palavras de amor são levadas ao vento. A revolução exige de nós braveza, e Pérola foi brava, e que Pérola continue sendo brava. E a Câmara Municipal de Ribeirão Preto vai entrar, esta legislatura vai entrar para a história, vai entrar para a história da vergonha dessa cidade. É uma vergonha o que essa Câmara Municipal tem feito, especialmente se aprovado esse projeto vagabundo, esse projeto nojento de concessão do título de cidadão ribeirão-pretano a um ser abjeto, a um ser nojento, a um ser que saiu do esgoto da história, chamado Jair Bolsonaro. E que, sim, é verdade, eu também desejo que esse cara jamais tivesse nascido. Jamais tivesse nascido. Mais uma vez, essa abertura do processo pela cassação da vereadora Pérola Miller demonstra isso, que a força progressista precisa se realinhar. A força progressista precisa se realinhar. Eu digo isso até localmente. Né? Eu digo isso até para dizer que a nossa imprensa local ela foi cooptada por essa elite que nós estamos dizendo que é uma elite neofascista. Né? A imprensa local, se o microfone não está na mão do político que serve a essa elite, ele está na mão de um jornalista que faz uma espécie de coluna social travestida de informação. Né? Nós precisamos, além de espaços importantíssimos como é o blog O Calçadão, nós precisamos retomar o espaço na mídia tradicional. Para a Pérola, eu já disse para isso para ela particularmente, também nas redes sociais, e vou colocar aqui ao vivo que o Calçadão tem o seu tamanho, tem o seu alcance, que a gente construiu com muita luta, com muita batalha, mas a gente consegue chegar em bastante gente, a gente consegue alcançar bastante gente, e aquilo que a gente conseguir alcançar, aquilo que a gente conseguir fazer, a força que a gente conseguir reunir, a voz que a gente conseguir ter em qualquer lugar, na internet ou fora da internet, vai estar unida na luta pelo mandato da Pérola. Então, Pérola, você pode contar comigo pessoalmente, com o João, com o Rodrigo, e você pode contar com o blog O Calçadão.